Bem-vindos ao Entre Linhas do Código. Hoje a gente vai mergulhar em um dos meus trechos favoritos do programador pragmático. Legal. Aquele que fala sobre não ultrapasse os faróis. É como dirigir à noite. Né? Se a gente for além do alcance dos faróis, a chance de dar de cara com um problema aumenta consideravelmente. Verdade. E no mundo do desenvolvimento de software, essa analogia se encaixa perfeitamente. Não ultrapasse os faróis significa ter cuidado para não se precipitar, sabe? Sei. Evitar tomar decisões ou escrever código para funcionalidades que ainda não estão claras no projeto. É como se concentrar em iluminar o caminho passo a passo, sem tentar adivinhar o que vem lá na frente. Isso me lembra muito daquela época em que eu estava aprendendo a programar, eu queria logo sair codando tudo, sem planejar direito. Que acabava me perdendo em um monte de funcionalidades desnecessárias. Era um caos total. Mas o livro ensina uma técnica bem interessante para evitar esse tipo de problema, que é o tracer code, certo? Exatamente. É como se a gente estivesse atirando balas traçadoras no escuro para ter uma noção de onde a gente está mirando. Sim. Só que em vez de balas, a gente usa código. Imagina que você está construindo um aplicativo complexo com várias camadas e integrações. Certo. O Tracer Code seria um código simples e funcional que atravessa todas essas camadas, desde a interface do usuário até o banco de dados, mostrando como tudo se conecta. Interessante. Então, com o Tracer Code, a gente consegue ter uma visão geral do sistema desde o início, mesmo que de forma simplificada. Isso mesmo. E à medida que o projeto avança, esse código vai sendo refinado e incrementado até chegar na solução final. É como construir um protótipo funcional, mas com a intenção de que ele evolua para o produto final. Falando em protótipo, me parece que o Tracer Code tem algo em comum com a prototipação, né? Sim. Mas qual seria a diferença entre os dois? Ótima pergunta. É comum confundir os dois, mas a prototipação é mais focada em explorar aspectos específicos do sistema. Digamos que você está desenvolvendo um aplicativo de entrega de comida e quer testar a interface do usuário com um grupo de clientes. Certo. Um protótipo te permite simular a experiência do usuário e coletar feedback antes de partir para o desenvolvimento completo. Entendi. Seria como um teste de usabilidade em um ambiente controlado, né? Exatamente. E a grande diferença é que o protótipo geralmente é descartado depois que a sua função é cumprida. Já o Tracer Code evolui junto com a aplicação. Faz sentido. Mas em quais situações a prototipação seria mais útil? Me parece que ela é uma ferramenta poderosa para evitar dores de cabeça no futuro. Com certeza. A prototipação é super útil quando você precisa mitigar riscos e validar ideias antes de investir tempo e recursos em uma solução completa. Por exemplo, você pode usar a prototipação para avaliar novas tecnologias, como um framework JavaScript que você nunca usou antes, ou para testar a viabilidade de um algoritmo complexo. E até mesmo para validar a usabilidade da interface com o usuário final, como você mencionou, né? Isso aí. E o legal da prototipação é que você pode focar no que realmente importa naquele momento, sem se perder em detalhes irrelevantes. Por exemplo, em um protótipo você pode usar dados simulados, em vez de integrar com um banco de dados real. Ou seja, a gente economiza tempo e esforço, focando no essencial para validar a ideia, certo? Exatamente. E falando em focar no essencial, o livro menciona alguns detalhes que podem ser ignorados na hora de criar um protótipo, como a completude do sistema. Você não precisa implementar todas as funcionalidades, apenas o suficiente para testar sua ideia. E a robustez do código também, né? Afinal, não estamos construindo o sistema final, então o tratamento de erros pode ser simplificado, certo? Sim. E até mesmo o estilo do código pode ser deixado de lado em um protótipo. O importante é que ele funcione e cumpra seu objetivo, que é validar a ideia. E essa ideia de prototipação também se aplica à arquitetura do software, né? A gente pode prototipar a arquitetura antes de começar a codar para valer. Com certeza. Prototipar a arquitetura é uma ótima maneira de visualizar a estrutura do sistema, identificar gargalos e pontos de atenção antes de começar a escrever código. E para isso você pode usar ferramentas visuais como diagramas, fluxogramas ou até mesmo post-its em um quadro branco. E o feedback do cliente durante a prototipação é fundamental, né? Afinal, quem melhor do que o cliente para avaliar se estamos no caminho certo? Sem dúvida, a prototipação é uma excelente oportunidade para envolver o cliente no processo de desenvolvimento, validando as decisões e ajustando o rumo do projeto. E lembre-se, o valor da prototipação está nas lições aprendidas, não no código produzido. É como aquele ditado: errar é humano, persistir no erro é burrice. A prototipação nos permite errar rápido e barato, aprendendo com os erros e ajustando o projeto antes de investir tempo e recursos em uma solução completa. Perfeito. E falando em aprender com os erros, acho que a gente pode voltar para a ideia de não ultrapasse os faróis.
O Tracer Code é uma ferramenta fundamental para garantir que o projeto esteja no caminho certo, sem se perder em funcionalidades desnecessárias. E para evitar que a gente ultrapasse os faróis e acabe se perdendo no meio do projeto, acho que seria legal a gente explorar mais a fundo as vantagens e desvantagens do Tracer Code e da prototipação, com exemplos práticos e dicas valiosas. Boa. Quero então a gente continuar essa conversa na próxima parte do nosso episódio. Por mim, tudo bem. Acho que temos bastante assunto para discutir ainda. Então, combinadíssimo. Na próxima parte a gente volta com mais insights sobre Tracer Code, prototipação e como aplicar essas técnicas para construir softwares incríveis, sem se perder no caminho. Até lá. E aí, pessoal? De volta ao entrelinhas do código. A gente vai continuar explorando o mundo de não ultrapasse os faróis e mergulhar nas vantagens e desvantagens do Tracer Code e da prototipação. Preparadíssima. Na primeira parte, a gente viu como essas técnicas podem ser verdadeiras bússolas no desenvolvimento de software, ajudando a gente a navegar por mares turbulentos sem perder o rumo. Exatamente. E agora, que tal a gente analisar cada uma delas com um pouco mais de profundidade? Começando pelo Tracer Code. Beleza. Uma das suas grandes vantagens é que ele nos permite ver o sistema funcionando desde o início, mesmo que de forma simplificada. É como ter um esqueleto da aplicação, sabe? Certo. Você consegue visualizar a estrutura principal, as conexões entre os componentes e ter uma ideia de como tudo vai funcionar em conjunto. É tipo aquele momento mágico que a gente conecta os primeiros fios do nosso circuito. Isso. E a lâmpada acende, né? Uma sensação de, uau, está vivo. Exatamente. E essa sensação de ver o sistema funcionando logo de cara é super importante para manter o time motivado e engajado no projeto. Verdade. Afinal, nada melhor do que ver o resultado do nosso trabalho tomando forma, né? Com certeza. E além de manter o time motivado, o Tracer Code também facilita a comunicação com o cliente, né? Sim. A gente pode mostrar para ele de forma concreta o que está sendo desenvolvido, mesmo que ainda seja uma versão inicial. Sem dúvida. É muito mais fácil para o cliente entender o progresso do projeto quando ele pode ver o sistema funcionando. Mesmo que seja uma versão simplificada. Isso ajuda a evitar mal-entendidos e garante que todos estejam na mesma página. E como o Tracer Code é um código enxuto e focado na funcionalidade principal, ele também facilita a identificação de problemas e a implementação de correções, certo? Com certeza. Quando o código é simples e direto ao ponto, fica muito mais fácil de entender o fluxo da aplicação, Certo. isolar os pontos que precisam ser ajustados e implementar as correções. Isso torna o processo de desenvolvimento muito mais ágil e eficiente. Mas convenhamos, nenhuma técnica é perfeita, né? Verdade. O Tracer Code também deve ter seus desafios, certo? Verdade. Uma das desvantagens do Tracer Code é que ele pode levar um código menos otimizado no início. Afinal, a prioridade é garantir que a funcionalidade principal esteja funcionando, e não a performance. É como construir um carro que anda, mas ainda não está pronto para a corrida. Entendi. E como o Tracer Code é um código que vai sendo refinado ao longo do projeto, Sim. a gente precisa tomar cuidado para não acumular dívida técnica, né? Senão a gente pode acabar com um código difícil de manter e cheio de gambiarras. Exatamente. É preciso ter disciplina e cuidado para garantir a qualidade do código durante todo o processo de desenvolvimento, utilizando boas práticas de programação e realizando refatorações sempre que necessário. A refatoração, nesse caso, seria como dar uma geral no carro, ajustando o motor, a suspensão e os freios, Certo. para que ele tenha um desempenho impecável na corrida. E por falar em refatoração, esse é um ponto importante a se considerar ao usar o Tracer Code, né? À medida que o código vai sendo incrementado, é importante reavaliar as decisões de design e fazer as adaptações necessárias para manter o código limpo, organizado e fácil de entender. Concordo plenamente. A refatoração é uma prática fundamental para garantir a saúde do código a longo prazo, evitando que ele se torne um monstro incontrolável. É como fazer a manutenção preventiva do carro, sabe? Trocar o óleo, calibrar os pneus e verificar os freios regularmente para evitar problemas maiores no futuro. Falando em outra ferramenta poderosa, vamos voltar as nossas atenções para a prototipação.
Como a gente viu na primeira parte, ela é uma aliada e tanto para explorar e validar ideias de forma rápida e com baixo custo. Sem dúvida. E uma das grandes vantagens da prototipação é que ela nos permite testar diferentes abordagens e soluções antes de investir tempo e recursos em uma implementação completa. É como fazer um test drive em vários carros antes de decidir qual comprar. Faz todo sentido. A gente pode experimentar diferentes modelos, sentir como eles se comportam na estrada e escolher aquele que melhor atende às nossas necessidades. E no desenvolvimento de software, isso se traduz em menos riscos e mais chances de sucesso para o projeto. Exatamente. E além de reduzir os riscos, a prototipação também é uma ótima maneira de envolver o cliente no processo de desenvolvimento, né? Mostrar um protótipo funcional para o cliente permite que ele visualize melhor a solução proposta, forneça feedback e sugira ajustes, garantindo que o produto final atenda às suas expectativas. E como a prototipação é focada em um aspecto específico do sistema, ela nos permite explorar esse aspecto em detalhes, testando diferentes alternativas e encontrando a melhor solução. Perfeito. Imagina que você está desenvolvendo um sistema de recomendação de filmes para uma plataforma de streaming. Com a prototipação, você pode testar diferentes algoritmos de recomendação, usando dados de exemplo, e ver qual deles gera os resultados mais relevantes para os usuários. Seria como testar diferentes métodos de treinamento para um atleta, né? A gente experimenta diferentes treinos, avalia o desempenho do atleta em cada um deles. Isso. E escolhe o método que o leva a atingir o seu máximo potencial. Exatamente. E na hora de criar um protótipo, é importante ter em mente que ele não precisa ser perfeito, né? A ideia é validar a ideia principal, certo, sem se preocupar com detalhes de implementação ou com a qualidade do código. É como fazer um esboço rápido antes de começar a pintar um quadro. Um rascunho para experimentar as cores, a composição e as formas, antes de partir para a obra final, né? Isso aí. O protótipo pode ser sujo e desorganizado. O importante é que ele funcione e cumpra seu objetivo. E como o protótipo geralmente é descartado após a validação, não há problema em usar atalhos e soluções temporárias. Mas é claro que a prototipação também tem seus pontos negativos, né? Afinal, nenhuma técnica é perfeita. Verdade. Um dos perigos da prototipação é que ela pode levar a uma falsa sensação de progresso. Afinal, um protótipo funcional não significa que o desenvolvimento do sistema completo será fácil ou rápido. Sei. É como achar que construir um carro de corrida é fácil só porque você montou um carrinho de brinquedo. E como o protótipo geralmente é descartado. Corre-se o risco de perder o conhecimento adquirido durante a sua criação, né? É como se a gente construísse um castelo de areia incrível na praia, mas a maré alta viesse e levasse tudo embora. Por isso é importante documentar as decisões de design, os problemas encontrados e as soluções implementadas durante a prototipação. Essa documentação será valiosa durante o desenvolvimento do sistema final. É como tirar fotos do castelo de areia antes que a maré suba. Entendi. Para que a gente possa lembrar dos detalhes e construir um ainda melhor no futuro. E é importante ter em mente que a prototipação não é uma bala de prata, né? Ela é uma ferramenta que, quando utilizada de forma adequada, pode trazer diversos benefícios para o projeto, mas é preciso ter cuidado para não cair na armadilha de prototipar tudo. Concordo. Prototipar tudo pode levar a atrasos e a um aumento nos custos do projeto. A prototipação deve ser utilizada de forma estratégica, focando nos aspectos do sistema que apresentam maior risco ou incerteza. É como usar um mapa para se guiar em um território desconhecido, focando nos pontos mais críticos e evitando se perder em detalhes irrelevantes. E com essa análise completa das vantagens e desvantagens do Tracer Code e da prototipação, acho que a gente está pronto para a reta final do nosso mergulho no mundo de não ultrapassa os faróis. Na próxima parte, vamos discutir algumas dicas práticas para aplicar essas técnicas em nossos projetos e evitar as armadilhas mais comuns. Aguardando ansiosamente. Acho que teremos ótimos insights para compartilhar com nossos ouvintes. Então, combinadíssimo. Até a próxima parte, pessoal. De volta ao Entre Linhas do Código, chegamos à parte final do nosso bate-papo sobre não ultrapassa os faróis. É isso aí. Na primeira parte, a gente aprendeu a importância de iluminar o caminho passo a passo, sem se precipitar.
Na segunda, exploramos as vantagens e desvantagens do Tracer Code e da prototipação. E agora, na terceira parte, vamos colocar a mão na massa e descobrir como aplicar essas técnicas na prática. Perfeito. E para começar, acho que seria legal a gente falar sobre como escolher a técnica mais adequada para cada situação. Afinal, tanto o Tracer Code quanto a prototipação têm suas vantagens e desvantagens, e a gente precisa saber quando usar cada uma delas, né? Concordo. É como escolher a ferramenta certa para cada trabalho. Se você precisa apertar um parafuso, não vai usar o martelo certo. No desenvolvimento de software é a mesma coisa. O Tracer Code, por exemplo, é ideal quando você precisa ter uma visão geral do sistema desde o início, validando a integração entre os componentes e garantindo que a arquitetura está sólida. Imagina que você está construindo um aplicativo que se comunica com vários serviços externos, como um serviço de pagamento, um serviço de envio de e-mails e um serviço de geolocalização. O Tracer Code seria perfeito para garantir que a comunicação entre esses serviços está funcionando como esperado, sem se preocupar com detalhes da interface ou com tratamento de erros. Seria como construir a estrutura principal de uma casa antes de começar a decorar, né? Garantir que as paredes do telhado e a fundação estão firmes antes de pensar em pintar as paredes ou escolher os móveis. Exatamente. Já a prototipação é mais indicada quando você precisa explorar um aspecto específico do sistema em detalhes, como a interface do usuário, um algoritmo complexo, o desempenho de um componente crítico. Digamos que você está desenvolvendo um sistema de recomendação de produtos para um e-commerce. A prototipação seria ideal para testar diferentes algoritmos e escolher aquele que gera os melhores resultados, considerando fatores como o histórico de compras do usuário, os produtos mais vendidos e as avaliações de outros clientes. E como a gente mencionou antes, a prototipação é uma ótima ferramenta para envolver o cliente no processo de desenvolvimento, né? Mostrar um protótipo funcional para o cliente permite que ele visualize melhor a solução proposta e forneça feedback valioso, o que ajuda a evitar retrabalho e garante que o produto final atenda às suas expectativas. Com certeza. E lembre-se de que a prototipação não precisa ser complexa ou sofisticada. Um protótipo em papel, por exemplo, pode ser suficiente para validar a usabilidade da interface do usuário. O importante é que o protótipo seja rápido de construir e que ele permita que você teste a sua ideia principal. E falando em velocidade, acho que a gente podia dar algumas dicas para desenvolver Tracer Code e protótipos de forma rápida e eficiente. Afinal, a ideia é que essas técnicas nos ajudem a economizar tempo e recursos, e não o contrário. Perfeito. Uma dica importante é começar com o mínimo de código possível. Foque na funcionalidade principal que você quer validar e deixe os detalhes para depois. No caso do Tracer Code, por exemplo, você pode começar com um código que simplesmente imprime mensagens na tela, indicando o fluxo da aplicação, como se estivesse desenhando um mapa do tesouro, mostrando o caminho principal até o objetivo final. Seria como um esqueleto da aplicação, mostrando apenas as partes essenciais, sem se preocupar com a carne que vai preencher esse esqueleto, certo? Exatamente. E à medida que você for ganhando confiança na sua solução, pode ir incrementando o código, adicionando novas funcionalidades e refinando os detalhes. É como começar com um rascunho e ir adicionando camadas de cor e textura até chegar na obra de arte final. Outra dica importante é usar ferramentas que facilitem a criação de Tracer Code e protótipos. Que tipo de ferramentas a gente pode usar? Existem diversas ferramentas que podem te ajudar nesse processo. Frameworks de desenvolvimento web, por exemplo, geralmente oferecem recursos que facilitam a criação de protótipos de interface do usuário, permitindo que você arraste e solte elementos na tela, criando layouts interativos sem escrever muito código. E para o desenvolvimento de Tracer Code, você pode usar bibliotecas de login, que permitem registrar mensagens e acompanhar o fluxo da aplicação, como se estivesse deixando rastros de migalhas de pão para não se perder na floresta. Legal. E além das ferramentas, acho que é importante ter uma mentalidade ágil na hora de desenvolver Tracer Code e protótipos, né? Afinal, a ideia é que essas técnicas nos ajudem a iterar rapidamente sobre as nossas ideias e adaptar o projeto às mudanças de requisitos. A gente precisa ser flexível como um bambu, que se curva ao vento sem se partir. Concordo plenamente. É fundamental ter flexibilidade para mudar de direção, caso a solução inicial não se mostre adequada. E lembre-se de que o feedback do cliente é fundamental durante todo o processo. Mostre o seu Tracer Code ou protótipo para o cliente o mais cedo possível e esteja aberto a receber críticas e sugestões. Afinal, o cliente é o nosso guia turístico e a gente precisa ouvi-lo para chegar ao destino final. E com essas dicas valiosas, a gente encerra nosso mergulho profundo no tema Não Ultrapasse os Faróis. Aprendemos a importância de focar no essencial, de ter uma visão clara do caminho a seguir e de adaptar o projeto às mudanças que inevitavelmente surgirão ao longo do desenvolvimento. É como navegar por um rio cheio de curvas e corredeiras, a gente precisa estar atento aos obstáculos, usar as ferramentas certas e ter um bom mapa para chegar ao nosso destino. E como dica final, lembre-se de que o Tracer Code e a prototipação são ferramentas poderosas, mas que devem ser usadas com sabedoria.
Assim como um carro potente precisa de um motorista experiente para ser conduzido com segurança, essas técnicas exigem cuidado e planejamento para que realmente contribuam para o sucesso do seu projeto. A gente precisa saber quando acelerar, quando frear e quando fazer uma curva para chegar ao nosso destino em grande estilo. E aí, gostaram do episódio de hoje? Compartilhem suas experiências com Tracer Code e prototipação nos comentários. Até a próxima, no Entrelinhas do Código.